inimigos de uma vida poderosa de oração, inimigos da vida poderosa de oração. E eu quero conversar com vocês nesta noite sobre isso. Eu queria que você, por gentileza, abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e conversasse com Deus. Peço que você ore por você, que você ore por mim, que você abra seu coração para receber a porção da palavra que Ele tem para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Talvez você que tenha vindo para receber, não é, alguém do face a face, daqui a pouco essas mulheres estão chegando aí, mas eu quero declarar que o Espírito Santo marcou esse encontro contigo, marcou com você esse tempo para que você fosse tocado, transformado mesmo pela ministração da palavra do Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, Tu tens o governo da minha vida, Senhor. Tu tens o governo dos meus pensamentos, das minhas ações. Tu tens o governo da minha boca. E que eu fale mesmo direcionado pelo Senhor. E que as palavras que saírem da minha boca possam encontrar guarida nos corações dos meus irmãos e queridos que estão aqui hoje à noite, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão assistindo este vídeo no YouTube, aqueles que estão acompanhando essa palavra pelo DVD em casa ou em qualquer lugar. Espírito de Deus, usa essa palavra para transformar a realidade dos nossos corações com relação à nossa vida de oração. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos e ouvidos espirituais nesta noite. Eu oro com fé, em o nome de Jesus. Amém. Há alguns textos que eu quero compartilhar, que eu quero ler com você nesta noite. O primeiro se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 40. Mateus capítulo 26, versículo 40, 43 e o 45, que dizem o seguinte: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Agora, o texto de Lucas capítulo 22. Lucas 22, 40 a 46, diz o seguinte: Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles por uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Agora 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos,
Há ainda um texto em Mateus 6,6 que diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, o recompensará. É interessante que os discípulos chegam a Jesus e dizem assim: Jesus, ensina-nos a orar, Jesus. Ensina-nos a orar. E eu te pergunto, por que é que os discípulos se achegam a Jesus e perguntam isso para ele? Eles perguntam isso para Jesus porque eles viam em Jesus a vida de oração. É interessante que às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, como que o senhor consegue? Como é que o senhor fica falando de dar o dízimo do dia em oração? Eu não consigo orar mais de 10 minutos. Como é que o senhor consegue ficar 2, 3 horas? Como é que o senhor consegue ficar 8 horas orando seguido? Como é que esse povo vem aqui na santa convocação e fica 26 horas orando, adorando? Como? Ensina-nos a orar, ensina-nos. Há pessoas que chegam para mim e perguntam: tem algum segredo? Fala para mim qual é o segredo, como que você consegue? Amados, deixa eu te dizer algo. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quando eu falo de oração, como estou falando com vocês aqui na igreja, algumas pessoas às vezes não entendem, acham que a questão da vida de oração é algo que tem que ser voltada para pastores, para líderes. Afinal de contas, são eles que precisam velar pelas almas na igreja. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, nós enxergamos Ele ensinando todas as pessoas, seus discípulos e todos que o seguiam, a exercerem essa vida poderosa de oração. E eu faço questão de frisar: vida poderosa de oração, porque tem gente que diz que tem vida de oração, mas é uma oração para inglês ver, oração para cumprir tabela. Eu estou falando de vida poderosa de oração. Eu estou falando de um momento na presença de Deus, onde, meu irmão, quando você por algum motivo pula um dia, teu coração arde, você não se sente bem, tua consciência fica pesada. Eu estou falando de algo que tem que ser tão vital para mim, para você, como a água que você necessita e o pão que você precisa todos os dias. A oração deveria ser para nós e deve ser para mim e para você como o ar que respiramos, o oxigênio que nos traz vida às nossas células. Por isso que muitos estão morrendo. Por isso que dentro das igrejas muitos estão morrendo. São zumbis espirituais. As pessoas acham que não existe zumbi. Existe zumbi espiritual. Ele está vivo, mas está morto. Era para ser vivo, ressuscitado no espírito. Mas ele acha que é vivo espiritualmente, mas é morto. Porque quem é vivo se relaciona. Quem é vivo conversa. Eu não aconselho você ficar assistindo um filme de zumbi, Walking Dead, nada disso não. Mas até onde sei, zumbi não faz nada. Zumbi só faz... Não é assim nos filmes? Que nem um retardado. Chega aí, não come meu cérebro não. Não sabe, ele não tem diálogo, é zumbi, é besta, é tonto. Tem zumbi espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Aí o pessoal está no fogo, está aleluiado, está orando em língua, está se derramando, está chorando, está gritando. Ele está lá no último banco, o zumbi espiritual. Não está entendendo nada, porque não sabe se relacionar. Acha que está vivo, mas está morto. É interessante que eu vejo o Senhor Jesus, por isso que eu faço questão de colocar os dois textos que está falando acerca do mesmo assunto, Mateus e Lucas, mas eles dão detalhes preciosos e distintos. Primeiro, Mateus ele chega e fala: e Jesus retira-se para orar como de costume. Uau! Uau! Aí eu falo para você, meu irmão, Jesus, que era Jesus, ele orava todos os dias. Ele estava sempre em conexão. Mas, amados, sabe qual uma das maiores desculpas dos zumbis espirituais? Eu não preciso ir na torre de oração, eu não preciso vir na vigília, eu falo com Deus o tempo todo. Ah, meu irmão, essa é velha. É ridículo. Para de dar essa desculpa. Assume que você é um zumbi espiritual, que você está morto. Pelo menos reconhecendo que você está morto, você vai lutar para ser ressuscitado. Mas enquanto você fica se enganando, você vai viver essa vidazinha medíocre na fé. Porque o Senhor Jesus, que não tinha pecado, era santo. Amém ou não? Jesus era santo, ele não tinha pecado, mas ele tinha essa necessidade de todos os dias se retirar para orar, e passava o dia todo nessa conectividade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas mesmo assim ele se retirava. E indo Jesus para o Monte das Oliveiras, como era de costume. E tem gente fora da igreja que fica me criticando porque eu tenho torre de oração, Eliezer. Tem gente que me critica porque eu tenho uma torre de oração na minha casa. Pode criticar, pode falar o que quiser, eu não estou nem aí para você. O meu Jesus tinha uma torre de oração, era lá no Monte das Oliveiras. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando Jesus procurando o cantinho dele. Não está na Bíblia, isso aqui é imaginação minha. Eu fico imaginando o Jesus chegando. Cadê o meu cantinho? Aqui, as marcas do meu joelhinho. Aleluia. Eu acho que é um pouquinho de toque, né? Eu tenho um pouquinho de toque. Então, todo mundo tem um pouquinho de toque, né? Aquele transtorno, os psicólogos, transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu chego no meu escritório, a irmãzinha, a secretária lá, limpou a mesa e tal. A primeira coisa que eu faço é colocar no lugar todas as coisas do jeito que estava antes. Aí eu começo a trabalhar. E quando eu vou orar, que eu entro na minha torre, eu tenho aquele cantinho. Tem todo o espação, mas eu gosto daquele cantinho, né? E é interessante que onde eu coloco os meus joelhos, já começou a fazer marca no tapete. Eu fico imaginando Jesus. Cadê minha marquinha? Cadê minha marquinha? Ele ajoelhando. E lá no lugar secreto dele, a Bíblia fala que ele se retirava para orar. Ele se retirava para orar, para se derramar, clamar, para chorar, para sorrir. Meus irmãos, sabe por quê, queridos? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Eu quero apontar 5 inimigos que se levantam contra a sua vida para impedir que você desenvolva uma vida poderosa de oração. Está preparado? Em primeiro lugar, anote aí. Eu naquela madrugada, o Espírito Santo falou muito claro. Fala com a igreja, Marcelo. Uma das coisas que tem atrapalhado a igreja de desenvolver uma vida poderosa comigo de oração é a agenda deles. Vocês estão atolados em suas agendas, igreja. E por muito tempo eu dava a mesma desculpa. Por muito tempo eu também colocava isso. Eu dizia: eu sou pastor da igreja, eu sou presidente da igreja, eu tenho muita coisa para decidir, eu tenho muita coisa para fazer. Balela, irmão. Porque trabalho nós vamos ter a vida toda.
Nós vamos ter muito trabalho. Deus, quando criou Adão, deu trabalho para Adão. Você vai fazer alguma coisa. Jesus fala: eu trabalho porque eu vejo o meu pai trabalhar. Você está achando que no céu não tem trabalho? Você está de brincadeira comigo, meu irmão? A Bíblia fala que o Senhor Deus é um Deus trabalhador, que Jesus é trabalhador porque vê o pai trabalhar. Os anjos, eles trabalham o tempo todo. Os anjos que nos servem, eles trabalham em nosso favor. Amados, trabalho nós teremos a vida inteira. O problema é que você está bitolado na tua agenda e não na agenda do céu. Você tem que pegar a tua agenda e colocar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda aqui. Quais são as prioridades? E se você, meu irmão, abrir teu coração, você vai ouvir claramente Jesus dizendo: em primeiro lugar, o meu reino, a minha justiça, as coisas do meu Pai, as demais coisas eu vou acrescentando para você. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre o tal do triângulo. Eu amo a Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Meu irmão, até onde eu sei, quando a Bíblia fala de triângulo, tem que haver com Egito, tem a ver com pirâmide. Quando fala de pirâmide, para mim tem a ver com Egito. E Egito na Bíblia para mim é mundo. Não vem querer colocar. Eu te pergunto, onde está na Bíblia esse raio dessa pirâmide que Deus fala que em primeiro lugar é Ele, depois a família, depois trabalho, depois a igreja? Onde está na Bíblia isso? Mostra para mim. Se tem pastor aqui presente, levanta e mostra, e leia para mim. Você não vai achar, porque não está na Bíblia. O que está na Bíblia é um Deus que está no centro da minha vida. E quando Ele está no centro da minha vida, todo ao redor é governado por Ele que está no centro. Quando Deus é o centro da minha vida, Ele me leva a dar o tempo certo no trabalho, o tempo certo para a família, o tempo certo no ministério, o tempo certo no discipulado. Ele é o centro. Ele é o centro. Coloca a tua agenda nas mãos deste Deus. Amados, quando nós tomamos a agenda, queridos, nós não sabemos administrar. E aí nós falamos para Deus: Deus, perdoa, porque não deu tempo. O meu discipulador amado, o meu pai espiritual, pastor Domingos, ele tem me ensinado sobre isso. Falou: Marcelo, cuidado, muito cuidado. Há muito tempo, há muitos anos ele aponta isso para mim. Porque muitas vezes o próprio inimigo vai jogando coisas na sua agenda que parecem coisas boas em favor do reino, mas é para roubar o seu tempo de oração com Deus. O tempo de oração com Deus é igual ao nosso dízimo. Não tem negociação, Eliezer. Não tem negociação. O meu tempo de oração no lugar secreto não é do tempo que me sobra. Se der tempo no final do dia eu converso com Deus. Se eu não entendo isso, meu irmão, eu fico impressionado. Tem tantos irmãos aqui que são fiéis com os seus dízimos, e às vezes é mais difícil dar do bolso do que do tempo. Alguns podem pensar, e eu falo: engano seu. É que às vezes o dízimo é o trocado que você dá do seu tempo. Não entendeu? Eu já expliquei isso aqui. O que significa o dinheiro? Alguém me dá uma nota, rapidão, dos meus discípulos e pastor aqui. Qualquer nota. R$2, R$5. Vamos ver como é que o pastor Gilberto está. Dá de 100. Tá louco, hein? Essa de R$1 não vale mais. Não, essa de R$1 não vale mais. O que significa isso daqui? Alguns, as crianças: um monte de doce, pastor, um monte de bala, um monte de chiclete.
para os jovens, para os adolescentes, vintão. Ah, pastor, já um cachorro quente lá no Pedrinho. Para o pai de família, ele olha vintão, ele fala: pastor, não é muita coisa não, mas dá uns 5 litros de gasolina. Para as irmãs, elas olham e dizem assim: ó, já dá para fazer a unha do pé, pastor. Não é nada disso. Isso aqui significa tempo. Porque para o Gilberto conseguir isso daqui, para você conseguir isso daqui, você precisou dedicar tempo de trabalho. Aí você dedicou tempo, você trabalhou e você recebeu isso, que significa X tempo de trabalho. Então até fácil para muitos pegar esse X tempo de trabalho e devolver ao Senhor. Você está devolvendo o tempo. Mas Deus fala: é pouco. Eu quero mais do seu tempo. Eu quero do seu tempo comigo. Eu quero do seu tempo, eu quero a tua agenda nas minhas mãos. E aí a gente começa a entender que isso daqui muitas vezes é só do que está sobrando, ou até um exercício de fé, de fidelidade que nós damos ao Senhor, mas o que se compara com todos os dias você dar do seu precioso tempo para Ele. Aí você fala: não posso, porque eu estou preocupado para conseguir mais daquele tempo, eu gosto mais daquele tempo. E o Senhor fala: deixa que aquele tempo eu supro para você. Eu quero esse tempo seu. Quem está entendendo o que eu estou falando? A nossa agenda se torna a nossa inimiga quando ela não é administrada por Deus. Mas eu tenho um outro inimigo, que é a falta de conectividade com Deus. É a falta de conexão com Deus. E hoje nós estamos vivendo o tempo da era digital. Eu estava agora de manhã, acordei de madrugada, peguei um avião e vim até Campinas e esperei o voo do meio-dia para retornar a Araçatuba. E eu estava lá no aeroporto, mas eu queria estar conectado digitalmente com vocês. E então eu entro no site da igreja e estava lá com o meu celular, com fone de ouvido, assistindo o culto. Mas eu comecei a ficar irritado porque a conexão não estava boa. A imagem estava boa, mas o áudio sumia. E eu queria muito. Aí daqui a pouco terminou o louvor, aí veio Eliezer dar a palavra dos visitantes, depois ali momento de ofertório, e eu queria ouvir o pastor que estava pregando hoje cedo. Aí o Gilberto começa a dar a apresentação e cortando, a imagem estava boa, mas não vinha áudio. Chegou uma hora e falei: chega. Eu desliguei, não dá. Porque se a conectividade, se a conexão não está boa, meu irmão, você vai passar raiva, você desiste. E a falta de conexão minha com o Espírito de Deus prejudica a minha vida de oração. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. Isso significa que eu posso cortar a conexão que eu tenho com Ele. Eu posso fazer isso. Ele não quer, mas eu posso fazer isso. E é uma junção. Muitas vezes por conta da nossa agenda, por conta do pecado, pensa num negócio que quebra, que faz cair a conexão, a conectividade. Pecado, irmão. Aí fica claro por que Jesus tinha tanta vontade de orar todos os dias.
porque ele era santo, e por ser santo, a conexão dele com o Pai era perfeita. Ainda não inventaram, meu irmão, o 3G, 4G, a conexão de Jesus não tem número, era infinito G. A conexão de Jesus com Deus, não tinha nada que atrapalhava. Olha para mim, querido, fala para mim, se você não tem dificuldade para orar, principalmente quando o pecado te abraça. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento diz assim: desembaraçando-nos dos pecados que tenazmente nos assedia. É aquele pecado que fica engruvinhado, que se apega, que se enrola em nós. Ele faz alusão à competitividade, ao que tinha que competir correndo. Naquela época, hoje nós temos os atletas que têm, agora é época de Pan-Americano, daqui a pouco vem Olimpíadas, e cada vez a gente sempre ouve que há algo diferente com relação às vestimentas dos atletas. Porque a Nike lançou agora a calça sem costura. Esse tempo atrás era da natação, era o maiô que homem e mulher usava. Aí tiveram que tirar esse maiô, porque esse maiô melhorava muito o desempenho deles. E aí, meu irmão, sempre tem alguma coisa com a vestimenta para melhorar o desempenho do atleta. Naquela época não tinha roupa, não dá para correr de saião, então eles tiravam toda a roupa e corriam nus. E aí o autor da carta aos Hebreus está fazendo uma alusão a isso. Ele diz: se vocês querem ter um bom desempenho, vocês não vão conseguir vencer na vida cristã com esse monte de coisa embaraçada em vocês, esse monte de pecado, essas coisas desnecessárias. Nós temos que nos despojar disso tudo, para que a nossa conectividade com Deus esteja perfeita. Jesus tinha isso. E quando você tem essa conectividade perfeita com Deus, pensa numa vontade ardente no teu coração de orar. Porque, queridos, nós devemos orar por aquilo que move o coração de Deus. Deixa eu te dizer algo, olha para mim. Lauren Cunningham, ele era bem jovem, recém-formado no seminário, recém-casado, e de repente ele se vê num acidente automobilístico, ele e a esposa. E de repente ele está com a esposa nos braços, e a esposa literalmente morrendo. E ele começa a gritar, a se desesperar e clamar pela vida da esposa. Diz que naquele momento ele ouve a voz de Deus dizendo assim: uau, como você está se derramando diante de mim pela vida da sua esposa. Eu nunca te vi assim orando pelas almas perdidas. Eu tenho milhares que estão morrendo. Se você orasse por estas almas como você está orando pela tua esposa, eu te daria um ministério mundial para salvar milhões de almas. Ele fundou a Jocum. E hoje a Jocum é uma missão que salva milhões de almas no mundo. Amados, a questão é o quanto você está conectado com esse Deus. O quanto você de fato ora, porque Ele te orienta nessa oração. O quanto você rasga o teu coração diante de Deus, orando por pessoas, por vidas. Porque, meu irmão, quando a nossa esposa adoece, um filho, uma filha adoece, um marido, nós choramos, nós jejuamos. Eu quero ver, meu irmão, o que eu estou falando é para que você faça o mesmo quando está tudo bem. Está tudo bem, meu irmão? Você não está com problema nenhum, lá em casa está tudo tranquilo. Então, diante de Deus, levante um jejum por almas, pela igreja perseguida,
para que a nossa cidade se renda aos pés do Senhor. Lá no teu lugar secreto, chore, chore, mas chore. Peça para o Espírito Santo gerar no teu coração a dor que Ele sente quando uma alma perdida perece. E você vai saber. Eu gostaria de chorar assim todos os dias. E eu confesso que não são todos os dias que eu choro assim diante de Deus. Mas eu clamo para que o meu coração chegue a se derramar dessa forma todos os dias, porque Jesus fazia isso todos os dias. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Mas há momentos onde o Senhor toca o meu coração. Aqui nas 24 horas, um período da tarde foi tão forte, eu pensei que eu fosse morrer, queridos. É um choro que dói. É um choro que você está chorando por causa de pessoas, por causa de vidas. Dói, dói, dói. Está tudo bem em casa, está tudo bem com a família, mas quando eu estou conectado com Deus, você vai começar a orar por aquilo que arde no coração dele, e você vai experimentar um pouquinho do que é isso. Aí você vai começar a entender que você não pode um dia sequer passar longe dele. Queridos, quando você entende isso, você não quer ficar de fora. Nós somos hoje no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas. Acho que deve ter passado, estamos caminhando para 8 bilhões. É que às vezes as pessoas olham para mim todo domingo, todo Tadel, falando de ganhar mais almas para Jesus, e as pessoas acham que isso só tem a ver com números. É porque vocês não estão conectados com o Senhor, querido, da forma como deveriam estar. Nós somos de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Se juntar todos os cristãos, e aqui está incluído católico, todo mundo que se considera cristão, não chega a 2 bilhões. E os outros 5 estão indo para o inferno. Você acha que isso não arde o coração de Deus, igreja? Você acha que você não tem motivos para orar? É que você e eu somos muito egoístas. Nós dizemos que não conseguimos orar porque já acabou a tua lista de oração pessoal. Mas quem disse que o lugar secreto é para você orar por você? Teu lugar secreto é para adorá-lo, servi-lo e orar por pessoas. Quando ele te acordar nas madrugadas, antes do teu despertador, lembre-se disso. Você sabe o que são 5 bilhões de pessoas? 5 bilhões de pessoas é como se pegássemos todas elas de mãos dadas e daqui em Araçatuba fossem até o Japão e dessem a volta. Agora você repete isso 37 vezes. É mais ou menos o número de pessoas, 5 bilhões. E essa fila está caminhando para o inferno. Agora, como você consegue dormir e não despertar e não orar, sabendo disso, eu não entendo. A única explicação que vem no meu coração é que não entendemos de fato o que é o Evangelho. Conectividade. Se você está entendendo o que eu estou falando, repita comigo essa oração simples. Diga: Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo ou vai fazer na terra, por favor, inclua o meu nome. Inclua o meu nome. É isso aí, Juventude Alive. Aleluia.
Eu tenho ouvido testemunhos do que Deus tem feito no meio da juventude. A nossa igreja tinha um tempo quando tinha exposição, o culto a celebração dos jovens caía, e até o culto de domingo. Puxa vida, por que o povo está faltando? Exposição. Por Jesus prudência, não é coincidência, nós fizemos 24 horas de oração no dia que começou esse ano a expor. E oramos por aquela juventude e tudo. Queridos, é só você olhar, já tivemos o culto pela manhã que bombou, e a casa cheia novamente, e está tendo expor. E ontem tinha expor, e os jovens bombando, e tem ainda 200 e tantas mulheres no face a face. Mas eles foram na expor evangelizar. Fui eu que mandei vocês irem? Mas o Espírito Santo governa a vida deles. Agora, se eu fracionar o auditório aqui, eles estão representando 20%. E vocês, o que fizeram? Vida cristã é estar conectado com Deus. Oração é coisa séria. Se você não ora, quando você ouve esse tipo de coisa, é zumbi espiritual. Não entende. Fica alheio. Não entende. Acho que é coisa de pastor doido. Orar 2 horas por dia é coisa de pastor doido. Pastor Toninho lá em Adamantina está orando 4 horas por dia. Já entrou na 5ª hora de oração diária. O alvo dele é orar 6 horas todos os dias. Isso é coisa de doido, é coisa de doido. Só que tem um monte de igreja aqui com 30 anos, 20 anos, que tem 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. A nossa igreja Adamantina nem placa tem. Nem placa tem. Acabamos de fazer a armação de ferro na serralheria, chumbamos e ainda vamos imprimir para colocar. Eu ainda não fiz o culto de inauguração. Semana passada eu recebi o relatório, já em célula nós já temos mais de 320 pessoas. A gente fala, já é uma das maiores igrejas de Adamantina, nem inaugurou. O que eu vou falar de Epitácio, que nem pastor tem? Não tem pastor, não tem. O Ricardo, que está liderando a igreja, ele tem uma oficina, que é dele, do pai e do irmão, e ele gerencia a oficina. Cadê o Alex? Fica em pé, filhão. Aí tem o Alex, tem o Batata. Cadê o Batata? Não veio, está lá. E está o Ricardo. O Ricardo está lá fazendo jejum de 10 dias. Sábado entra ele, 10 dias. Fizemos assim. Eles ainda não tomaram coragem para fazer o 40. Ele falou, então eu dou 10, você dá 10, cada um dá 10, a gente faz 40 dividido. Eu já dei os 10 primeiros. O Ricardo, sábado ele começa mais 10. E o Haldman faz 10 para terminar, vai fazer 50. Queridos, o Ricardo trabalha na oficina. Eles começaram entre eles a fazer uma célula. Falou, pastor, nós queremos viver um avivamento. Presidente Epitácio. Falei, você quer? Pastor, a gente precisa de. Vai, filho, então vai, faz a célula, tamo junto, vai. Tá, filho, virou filho, pronto, tamo junto. Então vai trabalhar. E não começaram a trabalhar? E começaram a orar, e começaram a jejuar. Pronto, já tem uma igreja, que também ainda não tem, o outdoor ainda não colocou, né? Mas já alugamos o espaço. Quantos metros quadrados é o espaço lá?
700 metros quadrados. Esse negócio de igrejinha, meu irmão, é igual, né? Já que a igreja é igrejão, já começa logo já. A Damantina é assim também, é mais de 1000 metros quadrados. Aí a Promissão já vai ver, já é tudo igrejão, já começa com ão. Jesus é fortão, tem que ser igrejão. Meu irmão, de domingo está dando quantas pessoas lá, Alex? 100 pessoas. Quanto tempo que começou o culto lá na igreja? 2 meses e 100 pessoas. Meus irmãos, você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar conectado com Deus. Quantos parentes você tem que ainda não aceitaram a Jesus? Eles estão indo para o inferno. Depois que morrer, não vem falar para mim: ai, mas eu acho que ele foi para o céu. Ah, vá, me dá uma bronca disso. É que está no leito de morte ali, no velório, a gente não pode dar dura, senão vamos chamar de cavalo. Mas a vontade é de dar uma. Passar a vida inteira negligenciando o evangelho. Morre, aí quer aplacar a consciência. Ah, mas eu acho que ele aceitou Jesus. Eu acho. Se ele aceitou Jesus, meu irmão, cadê? Ele estava na igreja, ele se batizou, ele teve um novo nascimento, ele começou a falar desse amor. Porque quando, meu irmão, Jesus entra na nossa vida, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, irmão. Então, para você não ficar chorando de arrependimento, vai orar, vai jejuar pelos teus parentes que ainda não conhecem a Jesus. Você tem que estar conectado com Deus. Eu tenho parentes, tenho primos no Mato Grosso que estão desviados do evangelho, e eu choro diante de Deus pela vida deles. O meu avô morreu e foi para o inferno. Tem esse negócio de aplacar minha consciência. Meu avô morreu na prostituição, mas eu tenho minha consciência limpa, porque por mais de 1, 2, 3 vezes eu sentei com ele e falei: o senhor precisa se arrepender. Mas temos que orar, queridos, para quando acontecer e chegar o momento, você ter tua consciência tranquila. Há um terceiro inimigo que nos faz parar de orar ou não desenvolvermos uma vida poderosa de oração: falta de fé. Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 42, 11: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A falta de fé nos impede de desenvolvermos uma vida poderosa de oração. Preste atenção, queridos. Quem vive pela fé, ora sempre, ouve a Deus, nunca para de trabalhar para Jesus, jamais se aposenta. O pastor John Carey, 83 anos, ele tinha se aposentado, Deus tocou no coração dele, falou: puxa, mas você parou, se aposentou assim? Eu falei: Deus, se é para eu trabalhar, então o que eu preciso fazer? Deus toca o coração dele, ele levanta uma grande campanha nos Estados Unidos, compra um navio, 2 ou 3 aviões e começa a levar mantimento para salvar a vida das crianças na África, aos 83 anos. Tem irmão cheio de vida aqui aos 60 que fala: eu já estou velho. Ah, gente, não é assim, filhos. Não é assim, nós só temos uma vida, vamos gastá-la para Jesus. Se você colocar a tua fé, não na tua força, mas no Senhor de toda a providência, não importa a sua idade, você fará obras maiores. Eu tenho dito ao Espírito Santo: Senhor, olha, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Se eu viver bastante, eu quero viver bastante para a glória do teu nome. E eu não quero me aposentar. Eu tenho pedido ao Senhor que quando Ele me levar, que Ele me leve no púlpito. Eu sei que vai ser chocante para alguns,
mas para mim vai ser demais. Aí depois vocês se viram aí. Mas meu irmão, se um dia eu estiver pregando e cair duro, levanta e canta um louvorzão da hora, porque Deus ouviu minha oração. Eu quero morrer trabalhando, eu quero morrer pregando, eu quero morrer falando desse amor, dessa mensagem poderosa, desse evangelho que transforma. Meu irmão, se você for se aposentar lá fora, amém. Se deu o seu tempo, amém. Já chega na gente e fala: olha, agora eu posso ser tempo integral na igreja. Eu já estou me aposentando lá, o sustento eu já tenho, e eu quero trabalhar para Jesus. Aleluia, vem, porque tem muito serviço para fazer. Queridos, tenha fé. Fé. Uma das figuras bíblicas que mais mexe comigo é a figura de Moisés. E não apenas por sua capacidade de liderança, que também é impressionante. E uma das marcas mais preciosas dele como líder é a paciência. Mas, na verdade, o que me chama a atenção na vida de Moisés nem está no Velho Testamento, está lá na lista dos heróis da fé, quando diz que Moisés tinha uma fé como se pudesse ver o invisível. Isso mexe comigo. Isso me faz fazer umas loucuras. Eu tenho aprendido inspirado nesse texto. E Moisés tinha uma fé como se pudesse ver o invisível. Meus irmãos, se vocês começarem a praticar esse tipo de fé, eu tenho certeza que vocês terão mais vitórias sobre o pecado. Quando vier a tentação, adolescente, jovem, adulto, não importa qual seja, lembre-se de que Moisés tinha uma fé como se pudesse. Ele não via. Pensa num dom que me dá uma dorzinha de cotovelo de alguns irmãos aqui, que é a visão aberta. Eu ainda não vi, mas ainda quero ver. Se não vê, tudo bem, mas, né, Gilberto, me dá uma dorzinha de cotovelo. Fala: Senhor, mas aleluia. Mas, queridos, quando vier a tentação, lembre-se, o Espírito Santo está ali, ó. E ele não está sozinho. Tem uns anjos do Senhor que mandou para ficar junto contigo. Eles estão tudo vendo. Quando você estiver sozinho no teu quarto, com o celular na mão, com o notebook aberto, com o iPad, lá na madrugada, lembra disso. O Espírito Santo não precisa de óculos noturno. Ele tem visão além do alcance. Ele está ali e tem anjos ali. Ao invés de ceder à tentação, conversa com o Espírito Santo. Conversa com ele. E aí você vai sentir-se compelido, não a pecar, mas a orar. Quando ele te despertar, é interessante que o Senhor me pediu para falar isso lá em Teresina, para a igreja, né? E eles ainda não têm experimentado o que estamos experimentando aqui. E o Senhor falou assim: pode falar, fala para eles que quando eles acordam às 3 e às 5. Eu falei: Espírito Santo, mas isso aí é lá em Araçatuba. Eu vou falar, vou dar um tiro no... Eu mandei você. Aí eu já aprendi. Eu estou pregando, você não imagina as lambadas que eu estou levando dele aqui. Aí eu falei: você quando acorda às 3 da manhã, às 5 da manhã, você não entendeu por que você acorda esse horário? O pessoal fez assim, ó. E o que é, pastor? Como assim o que é? Você não entendeu? Que é ele te acordando. Quantas vezes você acordou de madrugada? Eu dizendo lá: não é vontade de fazer xixi, não é vontade de beber água, porque de vez em quando a gente come umas coisas meio salgadas, né? Uma pizza com bacon à noite. Quando é lá pelas 4 da manhã, pensa numa boca que está parecendo parece que a gente chupou pirulito de sal grosso. A boca está assim, ó. Aí você tem que bebe 1 litro d'água. Não é desse tipo de despertar. É de repente, meu irmão, você abre os olhos, o sono foi embora, e você olha no relógio, é 10 para as 3, é 3, é 5, é 5 e 1, é 5 e 2. Aí eu
É ou não é? Aí o pessoal começa a chorar. É, pastor, é o Espírito Santo. E o povo, eu não sabia, começava a chorar. No mundo espiritual são 2 horários chaves, filhos. Às 3 horas da manhã é um horário com das pessoas que mexem com ocultismo, com feitiçaria, com macumbaria. Esse é um horário chave nesse mundo espiritual dos demônios, onde eles estão fazendo muitos trabalhos. Quando lá pelas 3 o Espírito Santo te acorda, meu irmão, é para batalha espiritual. Levanta. Aí o que você precisa? Fé. Que fé, pastor? A fé de que Ele que te despertou, a fé de que Ele está ali em pé, dizendo vamos. Aí você fala, não, eu já vou levantar assim, com o Espírito Santo, e vira de lado. E sabe o que é interessante? A gente dorme, porque Ele permite. Ele é cavalheiro, Ele te convida 1, 2, até 3 vezes. E os discípulos, com seus olhos pesados, não conseguiam corresponder. Faltava-lhes fé. Eles não estavam vendo o que Jesus estava vendo. Sabe o que é mais doloroso, igreja? O que é mais doloroso é que eles estavam ouvindo Jesus dizer tudo o que ia acontecer. É como no domingo à noite, igreja. Você ouve o pastor pregar, você ouve o pastor ensinar, mas quando chega a tua segunda-feira você não pratica. Quantas vezes eu já olhei para esse texto e eu disse: Pedro, como é que você pôde, Pedro? É Jesus, Pedro, Ele que falou. E o Espírito Santo, você é pior que Pedro. Amados, eles ouviam Jesus, ouviram a explicação de Jesus, e mesmo assim dormiram. E uma das explicações que mais mexeu comigo foi Lucas que trouxe. Lucas fala que o coração deles estava cheio de tristeza. Meus amados, quando a minha fé está sucumbida, quando a minha fé está camuflada, abalada, o meu coração se entristece. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que Satanás, através de tantos demônios, se infiltram dentro das igrejas e tentam abafar a alegria da igreja, dizendo que Deus quer reverência. A reverência que Deus quer é um coração santo. A reverência que Deus quer é um coração obediente, é um coração que diz não ao pecado. Não é a reverência de ficar quietinho. Isso aí vem do inferno, meu irmão. Porque o que eu vejo na Bíblia, o Espírito Santo ensinar, é que Ele quer o povo dele alegre, o povo dele feliz, um povo que vibra, que salta, um povo que celebra, um povo que exulta, um povo que tem júbilo nos lábios. Assim é o povo de Deus, porque quando o teu coração está alegre, meu irmão, não tem tristeza que vai parar a tua oração. Aleluia! Ei, Ramachore Cantori Manai. Aleluia! Então, em nome de Jesus, clame ao Senhor para que renove a tua fé nessa noite. Clame a Jesus para que Ele turbine a tua fé. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Hoje, quando eu vou dormir todas as noites, eu já digo: até daqui a pouco, Espírito Santo, até daqui a pouco. Eu sei que o Senhor não vai sair daqui, o Senhor está comigo, mas daqui a pouco eu desperto, minha consciência vai estar ligada, e eu não vejo a hora de estar no meu lugar secreto. Mas quando a tristeza vem inundar o nosso coração, a gente não consegue nem orar. Não é assim, queridos? Não é?
Daqui a pouco você vai entender. Quarto obstáculo. Quem está comigo? Não estão com sono? Estamos juntos, pessoal do fundo aí? Amém? Aleluia. Aleluia. Você sentou muito longe hoje, hein, Fabrício? Eu gosto de você e a Cíntia pertinho de mim, aqui na frente, viu? Muito longe, muito longe. Amém? Te amo, filhão. Ele nem levantou a mão, que ele está com vergonha, mas está bem aqui, ó. Teu lugar é aqui, ó, nessas cadeiras aqui, reservadas, viu? Aleluia. Te amo, filho. Preparado para o quarto obstáculo? Cansaço. Cansaço muitas vezes nos paralisa. Muitas vezes nos paralisa. Estão chegando, Fabrício? Tá. Isaías 40, 29 a 31. Acompanhe comigo a leitura. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia. Aleluia! Aleluia! O inimigo quer trazer cansaço, abatimento na tua alma, porque ele quer parar a tua oração. Sabe por quê? A oração é a única arma que derrota Satanás, queridos. A oração é a única arma que amarra as ações, as mãos, os pés dele, queridos. Eu vibro com a vida de Jó. Eu vibro com a vida de Jó, porque o capiroto com dor de cotovelo chega diante de Deus. Aí Deus fala assim: olha o meu servo Jó. Aí o diabo fala assim: também, o Senhor colocou em volta dele um cerco e não deixa a gente chegar perto. Toma, capeta, toma. Você não pode chegar perto de nós, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor, para nos guardar, nos proteger de todo cansaço, todo abatimento. Ele não pode tocar. Esse Deus te renova. Esse Deus te renova. Meu irmão, as coisas não estão muito bem. Nada contra as psicólogas e psicólogos de plantão. Tem algumas da igreja aqui que são bênção. Pode ir, tem a Dani, tem várias aqui. Mulheres de Deus que vão te abençoar. Mas vou te falar uma coisa. Vem para a alvorada, vem para a vigília. Oh, aleluia. Eu quero ver cansaço que aguenta. Vai embora. Quando, meu irmão, quando o joelhinho vai para o chão, as lágrimas começam a descer. Meu irmão, é a lágrima descer e o renovo subir. A lágrima desce e o renovo sobe. A lágrima desce e o renovo sobe. Experimenta, irmão. Faz prova desse Deus. Faça a prova desse Deus. E veja se eu estou mentindo. Oh, aleluia. Esses dias eu estava na alvorada, terça-feira, e uma irmã preciosa chegou. Eu acho que ela veio no culto da manhã. Quem estava comigo na terça-feira viu. Aquela irmã, ela se ajoelhou na cruz. Mas pensa numa irmã que chorava, que se derramava. Mas chorou às 2 horas da alvorada, e se derramava, e andava, e chorava, e clamava, e glorificava. Meu irmão, só me vinha Ana no coração, a esposa de Eucana, a mãe de Samuel, que ia na presença de Deus com o coração angustiado, e lá ela chorava, lá ela se derramava. E meus irmãos, por conta disso, o renovo de Deus veio na vida dessa mulher. E Deus não deu para ela só Samuel, porque ela não podia ter filhos. Deus deu para ela muitos filhos.
Satanás quer parar aquilo que pode te restaurar e te renovar. Uma vida poderosa de oração. Vamos recapitular? O que pode te impedir de ter uma vida poderosa de oração? Em primeiro lugar, a sua agenda particular. Segundo, a falta de conectividade com Deus. Você tem que estar ligado com Ele. O coração teu tem que bater em sintonia com a agenda do céu. O Claudinei, eu expliquei aqui, aquele negócio que o Claudinei explica muito jóia essa questão de conectividade com Deus. Tem gente que é assim, ó, aqui está Deus, aqui estamos nós, né? Tem gente que começa a orar e só ora do jeito que ele quer, ele ora, ele pede o que ele quer, mas as coisas não acontecem, porque ele não está conectado. Deus está aqui. Quando você diz, Espírito Santo, governa a minha vida, aí o Espírito Santo começa a governar a tua oração. Aí ele manda a tua oração, ó, aqui embaixo. Aí onde Deus move, você está movendo junto. Onde Deus move, você está movendo junto, porque o Espírito Santo está te guiando. Aí você está orando em conexão com Deus. Você ora e acontece, você ora e acontece, você ora e acontece. Os milagres acontecem, as respostas vêm, porque você está conectado com Deus. Em terceiro lugar, falta de fé. Quarto lugar, o cansaço. Não coloque culpa no cansaço. O Senhor te renova. Eu tenho experimentado diante de Deus e para a glória de Jesus, essas viagens que muitas vezes eu faço. Antigamente eu até falava: Senhor, eu preciso descansar, que normalmente eu levanto às 4 da manhã para pegar os voos, e às vezes eu chego, não durmo. Mas meus irmãos, eu não consigo, não é porque é que eu não consigo mais ficar sem orar, é que eu não consigo. Às vezes porque você chega na igreja, você prega, aí o pastor vai te levar às vezes para comer, e aí o pastor quer conversar com você sobre o que está acontecendo aqui, e muitas vezes eu chego no hotel para dormir, ou na casa de quem está me hospedando, já 2 da manhã, até você chegar, escovar o dente, se arrumar, dormir, 2h30, 2h40, 3 horas, 5 horas o meu celular desperta. E quantas vezes, mesmo dormindo às 3, eu acordei antes das 5. E aí, meus irmãos, eu levantava e falava assim: Senhor, eu não consigo ficar sem orar. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Mas o Senhor tem que me renovar, porque eu tenho que pregar mais 3 vezes hoje. E quantas vezes, queridos, Ele me leva num renovo até a madrugada de novo, e o cansaço vai embora. Haldeman viu como que eu cheguei hoje no aeroporto. Ele conversando pelos cotovelos, eu nem conseguia falar muito, a alergia tinha me pegado de jeito. O Gilberto viu a hora que eu estava ali, acabei com a caixa de lenço antes de subir. Eu ali no fundo ainda estava suando o nariz. E olha, meu irmão, o que Deus fez, porque Ele renova o cansado. Em último lugar, tem alguém que quer parar a tua oração: Satanás e seus demônios. E eu quero encerrar falando sobre isso com vocês. O inimigo da tua alma quer te impedir de orar. O inimigo da tua alma quer parar a tua oração de qualquer jeito. Você tem que ser mais esperto que ele. Você tem que, uma das orações que a minha mãe me ensinou a fazer, desde quando eu era ainda adolescente, minha mãe dizia assim: filho, peça sempre ao Senhor sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. E essa é uma oração que eu faço diariamente ao Senhor: sabedoria e discernimento. Quantas vezes
você nem percebe, mas o Espírito de Deus te dá discernimento e mostra Satanás se levantando nitidamente para parar você. Sexta-noite eu pregando lá em Teresina, e eu, meus irmãos, a primeira noite já foi muito forte, uma igreja ainda bem tradicional, mas muito querido, o pastor com o coração aberto. E na sexta-feira, meus irmãos, eu rasguei mesmo o verbo, e eu trazendo algo de impacto para a igreja, para sacudir a igreja, e eu senti como se fosse, eu senti no físico, porque eu percebi que eu estava mexendo não apenas com alguns demônios, mas eu estava mexendo com a potestade da cidade. E no mundo espiritual nós não podemos ver, mas muita coisa está acontecendo. E eu comecei a plantar no coração daquela igreja o que o Espírito Santo plantou no meu coração quando ainda estávamos lá no Campo Centro. Quando eu disse para eles, através de fotos, através de vídeos, o que Deus fez e o que Ele vai fazer. E eu disse, Deus quer fazer através dessa igreja aqui em Teresina. E as pessoas chorando, dizendo amém, nós cremos. E eu falando de avivamento, de santidade, de vida de oração, de quebrar paradigmas, e falar da igreja voltar-se para fora, da igreja clamar, da igreja jejuar, da igreja repreender as potestades. E no final, queridos, é como se eu tivesse recebido uma flechada bem no peito aqui. Foi tão forte no físico, que eu disse ai durante o sermão, ai, e as pessoas olharam, e na hora me veio discernimento: Satanás quer te parar. Eu continuei com o mesmo ímpeto, fizemos um momento de clamor, declaramos em unidade a queda daquela potestade, principado naquela cidade. Assim que eu pude, retornei para o hotel já de madrugada, e eu fui mandar recados para minha equipe, para minha rede de oração, e estes homens, jovens, pastores, discípulos começaram a orar por mim. Aquela noite eu dormi bem pouquinho. Já pela manhã, já praticamente emendando, foi quando o Senhor me deu esse sermão. E o sábado foi completamente diferente. E de manhã foi extraordinário, e à noite foi extraordinário, e aquela opressão passou. Satanás quer parar você. Não pare. Ele quer parar a tua oração. Não pare. Avance em nome de Jesus. Eu queria pedir para você se colocar em pé em nome de Jesus e recitar comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Veja aí no multimídia. Fale comigo bem alto, vamos lá? Orai sem cessar. De novo. Agora coloque na primeira pessoa, dizendo: eu orarei sem parar. Diga: eu orarei sem parar. Mais uma vez: eu orarei sem parar. Espírito Santo, ore comigo, diga: Espírito Santo, me ajude a vencer essas barreiras, a vencer o cansaço, a falta de fé, a vencer o inimigo e seus demônios, a vencer a falta de conectividade. Eu quero orar sem parar. Eu quero ter momentos extraordinários no lugar secreto. Eu aprendi nessa noite que o Senhor me aguarda
nas madrugadas, e que através da minha oração o Senhor quer operar maravilhas, em nome de Jesus. Termine lendo comigo Hebreus 5:7, aí também no multimídia. Leia bem forte, o mais forte que você puder. Leia: Jesus, nos dias de sua vida na terra, ofereceu sempre a Deus orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, àquele que podia livrar da morte, sendo ouvido por causa de sua piedade. Fala, vai ser assim na minha vida também, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Ei!